Olá, turma, muito bom dia. Que bom estar de volta aqui com vocês, agora nessa nova modalidade de ensino híbrido, né? Um ensino que realmente vai trazer muitas revoluções dentro da educação, inclusive te dar mais prioridade, né? Porque nesse momento agora você vai ter acesso tanto às aulas presenciais quanto também às aulas gravadas, né? E isso te traz aí uma vantagem absurda, porque você pode avançar o vídeo, retroceder o vídeo, ir no seu tempo de aprendizado e com certeza, né, tirar disso aí, sugar disso muito conhecimento, tá bom? Então eu queria desejar a vocês boas-vindas aí para esse novo início de ano letivo. E a nossa aula de hoje vai ser só para a gente conseguir revisar alguns conceitos gerais, básicos da geografia, para ver como vocês estão, se vocês ainda estão afiados, né, sobre esses conceitos, uma espécie de sondagem de aprendizado, tá certo? Então, como eu falei para vocês, vamos tratar hoje de conceitos, né, que a nossa geografia traz para a gente. Só lembrando, aproveitar o momento, né, e dizer para vocês que esse ano, além da disciplina de geografia, eu também vou ficar com filosofia, certo? E mais que isso, vou também estar aplicando aí o programa da Escola da Inteligência. Então, a gente tem muitos encontros aí durante esse percurso desse ano de 2021. Então, para não alongar muito o nosso vídeo, segue aqui o nosso estudo. E, de cara, a primeira pergunta é, obviamente, vocês lembram ainda o que é geografia? O que a geografia estuda? Será que a geografia ela está limitada e restrita aí à etimologia da sua palavra, onde geo significa terra e grafia de estudo? E aí a gente vai pegar esse conceitozinho básico e dizer que geografia, bom, professora, o óbvio, né? Geografia é o estudo da Terra. Será que a geografia estuda só a Terra? Em pleno século XXI, nos permitiríamos, então, aceitar esse conceito simples assim? Então, fica o ponto de interrogação aí para você refletir um pouco sobre esse conceitozinho básico, mas que traz muita informação, né? Então, a partir de agora, você não vai mais se prender, tá bom, a essa etimologia da palavra e a responder por eles que a geografia só estuda a Terra, porque isso não é verdade, tá bom? A geografia, ela vai muito além do que isso, certo? Inclusive, nós temos alguns filósofos, como, por exemplo, Pitágoras e Aristóteles, que foram astrônomos também, né, matemáticos, que há séculos já vem estudando, vem se utilizando da geografia nos seus estudos aí sobre o espaço e a natureza. Então, logo em seguida, tem um tópico aí falando da relação do homem mais à natureza. E aí se liga muito com isso, sabia, gente? Porque para abranger mais ainda o nosso conhecimento, a geografia não só estuda a Terra, mas também estuda as relações que acontecem do homem com essa natureza, do homem com o espaço, do homem com o universo. Olha só que abrangente. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais nos prender à etimologia da palavra e achar que a geografia só estuda a Terra. Ela é muito além disso, ok? Ela estuda aí as relações do homem com a natureza. Ou então a gente pode também reformular aqui essa resposta e dizer que ela é a ciência que estuda a relação que se dá, entre a humanidade e a natureza. E tudo isso a gente pode aí conceituar de espaço geográfico. Essa relação que acontece do homem com a natureza se dá onde? No espaço geográfico. E quem lembra aí de vocês o que é o espaço geográfico, hein? Alguém lembra? Diz aí para mim, coloca aí já que vocês vão estar assistindo o vídeo, coloca aí para mim embaixo nos comentários do vídeo o que é o espaço geográfico, né? O espaço geográfico nada mais é do que essa relação que acontece aí do homem e a natureza através das ações que esse homem ele dispõe aí dentro
de uma sociedade, e aí a gente traz um pouco de cultura, né, de política e também da economia. É esse englobamento de conceitos que essa relação do homem com a natureza acaba dispersando aí pelo nosso planeta Terra, certo? Então, o espaço geográfico é a relação que existe aí do homem com a natureza através das suas ações, certo? Então, a gente fica pensando, poxa, mas ficar querendo relembrar o conceito do que é geografia é tão simples, mas é um conceito importantíssimo que você não pode esquecer, ok? Vamos passar aqui nosso slide. E aí nós temos aqui um tópico importante que eu queria também compartilhar com vocês nessa aula de hoje, que é falar um pouco sobre o conceito de território. Quem aí lembra o que é território, por exemplo? Né? A gente pode dizer que território, por exemplo, esse espaço que eu ocupo aqui na minha casa é um território. Eu estaria errada falando isso? Não, né? Mas, obviamente, assim como o conceito de geografia, território abrange muito mais que isso, ele é muito mais que isso. É uma parcela aí do espaço que a gente acaba se apropriando, né? E esse território pode ser, por exemplo, aqui que eu trouxe, o nosso território brasileiro, né? Que vai existir domínio sobre ele, soberania sobre ele, vai existir aí as suas delimitações, possuir suas fronteiras, tanto políticas como também culturais, né? E só para você não se esquecer aí e relembrar, tá bom? O Brasil é o 5º país mais extenso do mundo. Então, a sua extensão está aí na 5ª colocação, tá bom? Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E aí, para frisar ainda mais esses conceitozinhos que a gente está trazendo hoje aqui, vamos falar também dos limites do território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele faz limite aí com quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. Não esqueçam mais desses conceitinhos básicos, porque vocês têm que levar isso para a vida de vocês, certo? E o nosso último tópico, não menos importante, é o conceito de escala, né? E nesse sentido aqui, a gente vai aprender um pouco mais dessas representações, da noção de representação dessa escala, que vocês vão ver no vídeo a seguir, certo? Anotem as informações, porque a continuidade dessa aula a gente vai ter em sala de aula presencialmente, tá bom? Então, o nosso encontro vai ser presencial. Vocês vão ficar com o vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula. Um super beijo, obrigada por ter ficado comigo até agora. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre escala, pessoal. O nosso conceito sobre esse termo diz o seguinte: a escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente na realidade. Então aí vejamos a seguir essa sequência de mapas que representam áreas e extensões diferentes em espaços semelhantes. Tá bem aí na página do livro de vocês 348, temos duas figuras de dois mapas com extensões diferentes, mas em relação a um espaço semelhante, que é o estado do Pará. No mapa da letra A, a gente percebe então aí que estamos vendo o município de Belém do Pará, enquanto no mapa ao lado, letra B, a gente verifica todo o estado do Pará. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A escala vai nos ajudar muito a fazer a leitura desses dois mapas. Como, professora? Vamos lá então. Seguinte, no mapa representado pela letra A, a gente vai identificar aqui o município. Nesse mapa, a gente pode fazer algumas observações, como por exemplo, aqui a gente visualiza os limites municipais desse município, né? Além também da capital do Pará, que é a cidade de Belém, certo? Nós podemos dizer o seguinte sobre esse mapa, que nós podemos visualizar uma maior quantidade de detalhes
sobre esse município. Então, a gente vai dizer que esse mapa ele possui uma escala grande. Por quê, professora? Porque em uma escala grande, a gente vai visualizar maior detalhes da área, porém, a área ela vai ser menor. Ou seja, quando eu possuo uma escala maior, ou seja, uma escala grande, eu vou obter mais detalhes em relação a esse mapa, mas ao mesmo tempo eu vou obter uma menor área quando eu visualizar essa localização. Para a explicação ficar melhor, vamos entender o que eu estou querendo dizer. No mapa ao lado, representado aqui pela letra B, a gente visualiza não somente aqui o município, mas a gente visualiza o estado por inteiro. Então, eu posso dizer aqui que esse mapa, ele possui uma escala pequena. Por quê, professora? Porque nesse momento, ao invés de eu visualizar mais detalhes, como esse mapa ao lado, eu visualizo ele com menor detalhes em relação ao estado do Pará. Eu só percebo aqui, ó, que existe, né, a demarcação do estado, porém eu não consigo visualizar esses limitezinhos aqui municipais como eu consigo nesse outro mapa. Então a diferença é basicamente essa. Quando a escala for grande, eu vou ver mais detalhes, mas a área vai ser menor. Quando a escala for pequena, eu vejo menos detalhes, eu consigo visualizar uma área maior, porém eu não consigo visualizar os limites municipais, a cidade de Belém do Pará, eu só visualizo o estado do Pará por inteiro, certo? E outro detalhe também importante para a gente entender aqui nessa aula é que a cada quilômetro de escala que existe dentro de um mapa é representado e é equivalente a 1 centímetro dessa quilometragem. Como, por exemplo, nesse mapa aqui do município de Belém, a gente percebe uma escala que possui 40 quilômetros. Então, a cada 40 quilômetros, eu represento aqui 1 centímetro dessa escala. E para a gente clarear melhor nossa mente sobre o estudo, vamos então para essa área aqui do mapa que representa a letra B, onde a escala dele vai estar aqui, ó, sinalizando 180 quilômetros de escala. Então, se eu tenho 180 quilômetros de escala nesse mapa do estado do Pará, eu estou querendo dizer que a cada centímetro dessa área equivale a 180 quilômetros. Certinho? Para a gente entender melhor esse conteúdo, vamos então ir para a prática? Bom, trouxemos aí mais duas gravuras. O primeiro mapa representa aí a letra C e o segundo mapa representa a letra D, que esse mapa que está representado aqui pela letra C, nós não visualizamos mais os municípios e também não somente o estado, porque agora a gente está vendo o nosso país todo, né, Brasil aqui nessa área. Então, assim, a diferença é que lá a gente viu os municípios e somente o estado do Pará. Aqui a gente visualiza o nosso país por completo, mas ainda assim conseguimos identificar o Pará aqui nessa localização. O que eu tô querendo dizer é que nesse momento aqui, a nossa escala, ela ficou menor ainda. Por quê? Porque eu tô vendo muito pouco detalhe do que eu via antes. Mas em compensação, a área eu consigo visualizar 1000 vezes melhor do que eu estava visualizando. Então, esse mapa representa aí, né, uma escala menor, com menor visualização de detalhes, mas em compensação, uma melhor visualização no que se refere à extensão da área, ok? Já no mapa da letra D, a gente não somente consegue ver aí o nosso país, Brasil, mas também já vê o planisfério quase por completo, não é isso? A gente já vê aqui as Américas, a Europa, já consegue identificar a África aqui, entendeu? Então é o seguinte, o Brasil continua localizado aqui, certo? O que vocês acham? Essa escala, ela aumentou ou essa escala, ela diminuiu? A escala aqui, pessoal, continua diminuindo. Por quê? Porque o número de área aumentou cada vez mais. Nesse momento, a minha visualização em relação à extensão dessa área, ela aumentou. E quando a minha visualização dessa área, ela aumenta, a minha escala diminui porque os detalhes, eles diminuíram. Nesse meu momento de identificar aqui os municípios, os estados,
desse mapa que está representado. Beijo, continuem se cuidando, até a próxima aula, se Deus quiser, eu estarei aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos de geografia, tá bom, galera? Um super beijo, tchau, tchau!